Vamos lá, esse vídeo aqui vai ser um pouco controverso, um pouco polêmico, vamos dizer assim, porque vai parecer que é uma crítica contra todos aqueles que se consideram pentecostais ou pentecostais, mas na verdade é uma crítica. Na verdade, no fundo, é mais um alerta para nós cristãos, que nos consideramos cristãos de guerra, cristãos que fazemos orações de combate, enfim. As igrejas pentecostais são muito conhecidas pelas orações que costumam fazer. Aquelas orações fervorosas, orações fortes, orações de guerra, orações de combate, as orações que você vê onde o cristão realmente está em um nível espiritual muito elevado. E que, por sinal, não é um erro. Não está errado nós orarmos contra os espíritos malignos. Não está errado nós orarmos contra as obras e as ciladas do Satanás. Isso é um facto. Nós precisamos orar contra isso. Mas existe uma linha muito tênue que acabamos por transgredir quando nós começamos a mencionar algumas coisas dentro dessas orações. Se você for olhar em muitas orações que são feitas por cristãos pentecostais, nós vamos ver que muitos cristãos, inclusive eu também já passei por isso, muitas vezes nós somos ensinados a orar contra coisas que, por sinal, nós não deveríamos estar a orar. Por exemplo, tem muita gente que acaba por orar contra os invejosos, os bruxos, os feiticeiros, os curandeiros, enfim. Porque normalmente essas pessoas são consideradas como pessoas que trabalham para o lado oposto de Deus, ou seja, trabalhar para o diabo. E até aí tudo bem. O problema é quando nós oramos para que Deus mate essas pessoas, oramos para que Deus faça cair por terra essas pessoas, que Deus destrua essas pessoas e que o Senhor mande essas pessoas para o inferno. É aqui onde entra a minha dúvida. Se nós formos na Bíblia e chegamos até Mateus capítulo 5, versículo 44, nós vamos encontrar um versículo que coloca uma questão em cima de todas essas orações que infelizmente nós fazemos. O versículo diz assim: eu, porém, vos digo, ou melhor, vou começar um versículo antes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu não preciso dizer mais nada. Será que esse versículo não te traz algum tipo de alguma pulga atrás da orelha? Será que isso não te faz pensar será que isso não te faz questionar se realmente é certo nós orarmos contra outras pessoas que por sinal trabalham para o diabo? Mas se nós colocarmos aqui a questão de que Jesus Cristo, ele não morreu só por nós cristãos. Jesus Cristo, ele morreu por todos. Será que quando nós colocamos essa questão em cima da mesa, é justo nós orarmos de formas que essas pessoas vão para o inferno, de formas que essas pessoas morram só porque nos fizeram algum mal? Ok, não estou a tirar o fato de que essas pessoas podem ter sim feito algum mal contra nós, mas alguém que planta o mal, ela naturalmente vai ter de colher o mal. Mas aí vem a pergunta: será que é justo eu, como cristão, orar para que aquela pessoa pague ou vá para o inferno ou morra pelo mal que ela cometeu? Eu não sei, mas na minha cabeça não faz muito sentido. Porque Jesus Cristo não é um incompetente a ponto de pegar e simplesmente
em nós e nos dizer para amar alguém que nos fez mal. Ou seja, isso excede um nível de entendimento, um nível de sabedoria que nós precisamos de lutar para compreender, por mais difícil que seja. É claro que existe um versículo lá mais para trás no Antigo Testamento que fala que a feiticeira não deixar viver. Isso é um facto. Existe um versículo e veio da boca de Deus. Mas será que esse versículo, será que isso que Deus disse, será que isso que Deus falou abrange para todos os tempos, até para os dias de hoje? Eu tenho as minhas dúvidas. É justo eu pedir a Deus para que Ele mate alguém que, por sinal, é um ser humano como eu, sabendo que Jesus Cristo também morreu por ele, não só por mim? Será que na vossa cabeça não vem o facto de que nós estamos a ser iguais a alguém que foi citado aí na Bíblia? Alguém chamado Jonas, que por sinal queria que o povo fosse destruído por Deus porque eles eram ímpios? Pensa comigo. Será que faz sentido? Será que é justo eu fazer isso? Às vezes nós gastamos as nossas energias, gastamos o nosso tempo, gastamos as nossas capacidades, gastamos as nossas habilidades, tudo que nós temos em prol de fazer com que o nosso inimigo caia por terra e que ele morra e que ele pague pelas coisas que ele fez conosco. Quando nós poderíamos, em vez de estar a fazer isso, nós poderíamos pegar em tudo que nós sabemos, tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos fazer para fazer com que essas pessoas que trabalham para o diabo venham para a presença de Deus. A minha pergunta é, por que nós não conseguimos amar o inimigo? Por que nós temos que fazer com que o inimigo morra em vez de fazer com que o inimigo viva? Existe uma ordem para todos nós que somos cristãos. Ide para todo mundo, pregai o Evangelho, fazer discípulos em nome de Jesus Cristo e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então por que nós só fazemos isso para alguns e para outros não? Por que escolhemos uns e aqueles outros que nos fizeram mal não? Todos precisam ter a oportunidade de conhecer a palavra. Todos precisam ter a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Todos precisam ter a oportunidade de conhecer o Deus vivo. Mas enquanto nós continuamos a olhar para que os feiticeiros, os bruxos, os invejosos morram, caiam por terra e paguem pelo que fizeram contra nós, estamos a tirar a oportunidade de mais pessoas conhecerem Cristo. Porque você não sabe se por intermédio dessas pessoas que por sinal estavam do outro lado a trabalhar por diabo, quando elas virem para Cristo, você não sabe quantas pessoas podem ser salvas por intermédio delas? Quantas pessoas podem ser salvas por intermédio delas? Imagina um feiticeiro que se torna um ex-feiticeiro. Ele agora sabe como falar com os que ainda estão lá. Você não sabe como falar com um feiticeiro. Você não tem mais propriedade do que um feiticeiro para falar com outros feiticeiros. Você não tem. Um feiticeiro que realmente estava naquele mundo e saiu daquele mundo tem muito mais propriedade do que tu para falar com outras pessoas que estão lá naquele mundo. Quantas mais pessoas podem ser tiradas daquele mundo só porque um feiticeiro saiu daquele mundo? Você não sabe. Você não sabe. Ou seja, pelo facto de nós continuarmos a lutar contra pessoas, fazermos com que mais pessoas não conheçam a palavra de Deus, não conheçam a plenitude da palavra, não conheçam Jesus Cristo, o Deus vivo. Você sabe que você foi chamado, você sabe que você tem um chamado, você sabe que você tem alguma coisa aí dentro de ti a te chamar, a te dizer, você precisa mudar. Você sabe que tem alguma coisa aí dentro do teu coração há muito tempo a te chamar, a te dizer que você tem alguma coisa que você precisa tirar daí. Você sente que você precisa falar para pessoas. Você sente que você precisa libertar pessoas. Você sente que você precisa falar para mais gente, propagar o reino, propagar a palavra.
Mas às vezes você não faz isso por causa de um ciclo religioso. E às vezes esse ciclo religioso ensina esse tipo de coisas para ti, que infelizmente bloqueiam aquilo que você deveria estar fazendo no oposto. Em vez de você estar a orar contra pessoas, você deveria estar a orar para pessoas, para que elas pudessem ser libertas. Mas elas não vão ser libertas porque nós continuamos a ser ensinados que precisamos orar contra eles. Quando na palavra está claro que nós precisamos orar para eles. Para os que nos perseguem, para os que nos odeiam. Amar os que nos perseguem, amar os que nos odeiam. Dar de comer quando eles tiverem fome, dar de beber quando eles tiverem sede. Então por que nós não conseguimos fazer isso? Você tem um chamado. Se você sente que você tem um chamado, se você sente que já tem algo ardendo no teu coração, se você sente que isso que eu estou a falar é algo que você já queria falar, mas você não tinha coragem, quer dizer que nós estamos aqui com um facto de que existe alguma coisa no teu coração que precisa sair para fora. Eu não vou falar muito. Clica no primeiro link que está aqui na descrição, ou lê o código QR que está aqui em cima, não sei, aqui, não sei. Entra e eu te vejo do outro lado. Porque você tem alguma coisa no teu coração que você precisa tirar para fora. E você sabe disso. E eu te garanto, quando você tirar isso para fora, acredita, muita gente vai ser salva só porque você abriu a boca. Então faz isso. Clica no primeiro link que está aqui na descrição, lê o código QR que está aqui não sei aonde, e eu te vejo do outro lado.